empate com cara de derrota. É assim que podemos descrever o empate do Internacional, somando 10 rodadas que o Internacional não vence no Campeonato Brasileiro. Dessa vez o Colorado foi lá na Serrinha, no estádio da Serrinha, encarar o Goiás fora de casa, tentando um resultado positivo, e com isso colocou um time, o técnico Eduardo Cudê optou e usou e achou como o time mais parecido com o time titular. Para essa partida, o Internacional e o técnico Eduardo Cudê não tinha o zagueiro Vitão, não tinha também o volante Johnny lesionado, então foi com o que tinha de melhor para essa partida. O Vitão com uma lesão na coxa, o volante Johnny com uma entorse no tornozelo direito, e o Internacional teve que mais uma vez, assim como no jogo da Libertadores diante do Bolívar nessa última semana, improvisar na escalação. O técnico Eduardo Cudê fez mais uma vez uma mudança na sua escalação, onde ele retirou o Maurício da titularidade, colocando Carlos de Pena como titular para essa partida. O Internacional, para a gente entender mais ou menos como é que foi o empate do Internacional e como se deu esse mais resultado negativo do Internacional no Brasileirão, vamos ali para a escalação. O Internacional que foi com Sérgio Rocher, Bustos, Hugo Malo, Mercado, René, Gabriel, um passo atrás ali fazendo a abertura, de meio campo ali na Volância Colorado, onde joga o volante Johnny, um pouco mais à frente Charles Arangues pela esquerda, Depena pela direita, Alan Patrick centralizado e o Wanderson também correndo um pouco mais na esquerda, um pouco mais avançado, e lá na frente Ener Valencia isolado como um falso 9. Como eu falei, o Internacional não tinha o Vitão, não tinha também o volante o Johnny, e foi um primeiro tempo onde as duas equipes não criaram muitas oportunidades. O time do Goiás se valeu praticamente a partida toda de bolas alçadas na área, e o Internacional teve que ser, vamos dizer assim, competente para não tomar um gol e sair com um resultado até mais negativo do que o próprio empate já é por si só, até pelas circunstâncias do Internacional. Se fosse um empate esporádico do Internacional, mas não, o Colorado veio num cenário que o Inter não vencia 9 jogos e não venceu mais um. Está 10 jogos no Campeonato Brasileiro sem vencer. A última vitória, como eu já falei diversas vezes no Campeonato Brasileiro, foi diante do América Mineiro por 2-1 na Independência, ainda no mês de junho, dia 25 de junho, lá na Independência por 2-1, com gols de Alemão e Jean Dias. Alemão que nem está mais no Internacional, Jean Dias que não está nem nos planos do técnico Eduardo Cudê. Falando em Eduardo Cudê, o técnico argentino soma 7 jogos no seu comando pelo Brasileirão no Internacional sem vencer. A estreia dele foi diante do Bragantino lá no Abiachedinho, um empate em 0-0 lá na Bem Bragança Paulista, e o Internacional com esse empate estaciona aí ainda na segunda parte da tabela de classificação. O Internacional que foi, como eu falei, com Carlos EP no lugar do Maurício, o Internacional que foi aí com uma formação de um 4-2-3-1. 4-2-3-1, essa foi a formação do Internacional para essa partida. Veio o segundo tempo, as coisas continuam tão pior quanto no primeiro tempo. No primeiro tempo, até que o Internacional teve 2 ou 3 chances, teve até uma bola com o Ener Valencia, numa rateada da zaga, ali numa bobeada da zaga, ele faz um chute a queima-roupa, e o goleiro, o Tadeu do Goiás, faz uma baita defesa, salvando o time goiano de levar um gol. Vem o segundo tempo, o técnico Eduardo Cudê vendo e assistindo ali na beira do gramado que as coisas não pareciam não mudar, e parecia não vir o gol, como realmente não veio, começou a fazer suas substituições. Até no primeiro tempo ele deu um xingão no Depena, sendo Carlos Depena, que cobrando que o jogador corresse mais em campo, enfim, saiu Depena e entrou o Maurício, mantendo o esquema de 4-2-3-1, o Depena que jogava, né, no lugar do Maurício, o Depena que jogava aí, né, aberto pela direita, no lugar do Maurício, que geralmente joga aberto pela direita. E o Internacional continuou com as suas substituições. Aos 22 do segundo tempo saiu
Alan Patrick e Arangues, entrou Luca e Pedro Henrique. O Pedro Henrique que preocupa e sentiu bastante o braço, sentiu a mão, teve uma dividida com o jogador do Goiás, e é um jogador que deve sim ser desfalque do Internacional na sequência dos próximos jogos, até mesmo para a Libertadores. Fato é que sai Alan Patrick, sai Arangues, entra Luca e Pedro Henrique, e no final do jogo ainda por cima tem 3 expulsões na partida. Uma, duas pelo lado do Goiás e uma por parte do Internacional. No gás Lucas Walter e Marquinhos, e por parte do Internacional Luiz Adriano leva o cartão vermelho. Tem uma baita confusão no final do jogo, algo que não muda em nada além dos acréscimos acrescentados de minutos na partida, mas o placar se manteve o mesmo, um 0-0, onde o Internacional não conseguiu vencer. Agora, pessoal, o Internacional tem aí 26 pontinhos na tabela de classificação, 12º colocado, pelo menos até o momento, e o Goiás, seu adversário, o 15º, com 25 pontos. E por que o Inter é ainda nesse momento 12º colocado com 26 pontos? Porque a rodada continua neste domingo e o Internacional pode ser ultrapassado pelos times que vêm de trás do Colorado na tabela. O Inter, que tem agora essa parada de data FIFA, vai ter folga domingo, vai ter folga segunda. Quem foi convocado para suas seleções vai ser disponibilizado e vai ser liberado para suas seleções. Quem não foi, 2 dias de folga, e na terça-feira treinamento forte, pois o Internacional já após a parada de data FIFA, a data FIFA se encerra no dia 12 deste mês. No dia 13, o Colorado enfrenta o São Paulo no estádio Beira-Rio, às 9h30 da noite, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois disso, o Colorado, no dia 21, enfrenta o Atlético Paranaense lá na grama sintética do time do Atlético Paranaense. E depois disso, o Colorado tem seus confrontos na Libertadores, jogo de ida contra o Fluminense, no dia 27, no finalzinho desse mês, dia 27 desse mês de setembro, e no dia 4, o jogo de volta em Porto Alegre, e no meio disso tem Atlético Mineiro, e logo após um clássico Grenal. O fato é que 7 jogos, o técnico Eduardo Cudê, como o técnico do Internacional, ainda não conseguiu vencer, e somos aí o Internacional 10 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, e tem como um adversário na próxima rodada um fortíssimo time do São Paulo, que por mais que venha de eliminações, é um time perigoso e tem jogadores individualmente muito bons. E para essa partida, o técnico Eduardo Cudê possivelmente não vai contar com o Ener Valencia, que vai ter recém-chegado da seleção equatoriana, Charles Arangues, enfim. Então o Internacional deve ser bem desfalcado, além de não contar com o atacante Luiz Adriano, e provavelmente nem o atacante Pedro Henrique, nem o zagueiro Vitão, e nem até mesmo tem a expectativa, né? Tem essa projeção que nem o volante Johnny estará à disposição. Então o Luca deve finalmente, o atacante Luca, ganhar a sua oportunidade no ataque colorado. O que tu achou desse empate do Inter? Tu acha que foi um empate com sabor de derrota? Se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações, deixa o teu like. Eu sou o repórter Matheus Fernando. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!